Abra comigo, meus irmãos, a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo a partir de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 8. A pastora disse que de vez em quando é bom dar uma brincadinha, brincar e tal. Irmãos, o pastor Toninho, ele é muito amoroso. Ele, apesar de ser palmeirense, já entendeu a piada, né? Ele me suporta, e eu sendo corintiano, dirigindo para ele, percorrendo o estádio, e a gente trabalhando junto. E hoje estamos aqui passando o microfone de corintiano para corintiano, de corintiana para corintiano. Última vez que eu preguei aqui, eu falei bem do Corinthians. Eu falei assim, ainda que eu nunca mais volte pregar aqui, que o pastor nunca mais deixe, mas eu vou falar, Deus é fiel. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8, brincadeiras à parte. Você viu aí, irmãos? Olha a pulseirinha nossa. Que benção, irmão. Muitos dizem, não, isso aqui é do Palmeiras. Eu falei, não, irmão, o Palmeiras não está com essa moral toda, não. Isso aqui é céu aberto, irmão, esperança para nós. Graças a Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 6, a seguir, em nome de Jesus. A pastora estava dizendo agora, e você já deve ter ouvido muito falar sobre isso nesses últimos dias, sobre o ano do céu aberto, sobre provisão para a nossa mesa, sobre muita prosperidade para nós. E essa é uma palavra que Deus tem liberado para eu poder ministrar, até mesmo em várias igrejas que tenho ministrado. E aqui há algo de mais especial. Não estou falando porque a igreja cede, ou pelo tamanho da igreja, ou pelas pessoas, não é isso. É porque aqui há uma palavra profética liberada nesse lugar, e você já vai entender no decorrer da pregação. A palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Verso 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, diga graças a Deus, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Verso 8. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romazeiras, azeite de oliva e mel. Verso 9. Terra onde não faltará pão, diga graças a Deus, e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Pode continuar. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Amém, queridos? Graças a Deus. Pai amado, Deus maravilhoso e fiel, eu oro nesse momento com todo este povo, toda essa igreja, para que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, pelo poder da Tua palavra.
Deus querido, libera a tua igreja o entendimento, a revelação, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, tudo que o Senhor tem para liberar, inclusive as bênçãos que estão por meio dessa palavra. Libera a tua igreja, os que aqui estão presentes e aqueles também que nos assistem online. Meu Deus, abençoa-nos para a glória do teu nome, que o Senhor me use como um instrumento, como um canal de bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Eu vou tomar uma água dessa aqui, pastora. Pode ser? Glória a Jesus. Meus queridos, o Senhor tem me chamado a atenção nessa palavra, ministrado no meu coração, para liberar essa palavra às pessoas, ao povo de Deus. Porque esse ano que estamos vivendo, 2021, é o ano de céu aberto. Alguém pode dizer amém? É o ano de céu aberto, é o ano de muita coisa boa, é o ano de muita provisão, muitas coisas especiais estão acontecendo e vão continuar acontecendo nas nossas vidas nesse ano de 2021, em nome de Jesus. Porque eu disse antes de iniciar a palavra, que esse lugar é um lugar especial com relação a esse ano de céu aberto. Foi desse altar, foi nesse lugar, foi daqui que saiu a revelação ao coração do nosso pastor Toninho, direcionado referente ao ano passado, referente a vários anos, na verdade, que a gente já vem vivendo, céu aberto, superação, ano das maravilhas, e assim por diante. E nós podemos dizer, e particularmente vocês aqui da Igreja Sede, mas toda a nossa cidade de Piracicaba, pode dizer com muita propriedade, que vivemos em 2020, verdadeiramente, o ano da superação, sim ou não? Você acredita que você viveu o ano da superação de 2020? Sim, irmão. Sabe qual é toda a certeza que eu tenho que você viveu? Você está aqui. Você venceu o 2020, que matou a tantos. Você venceu o 2020, que foi difícil para tantos. E você, graças a Deus, está aqui. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Vivemos o ano da superação. E assim como a palavra profética referente ao ano da superação, pastora, quantas e quantas reuniões que eu participei com o pastor Toninho, em lugares por aí, nas cidades por aí, e as pessoas, os pastores dizendo, nunca vimos um tema tão propício para o ano que passamos, que vivemos em 2020. Um tema muito, muito propício, um tema que verdadeiramente refletia aquilo que estávamos vivendo e aquilo que precisávamos viver, superar toda e qualquer adversidade. E assim como aquele tema, superação, foi verdade, vivemos ele, foi profético, aconteceu, você tem dúvida sobre o céu aberto? Eu não tenho nenhuma. Vai acontecer em nome de Jesus. É profético, é verdade, vai acontecer. E se você quiser essa bênção, viva esse ano acreditando, porque também é pelo meio da fé. Amém, povo de Deus? Eu estou crente nessa palavra. E a questão aqui, preste bem atenção, o texto que acabamos de ler, a Bíblia mostra uma direção de Deus a respeito da terra que Deus estava os levando. A preocupação de Deus com relação a essa terra não era sobre a provisão que Ele havia de dar. Não era sobre os benefícios que Deus havia de dar. Deus, Ele traz detalhes específicos a respeito daquela terra. Lá atrás, quando Deus trouxe o povo tirando do Egito, da escravidão, Deus disse que haveria de levá-los a uma terra que mana leite e mel. Deus resumia tudo com essas palavras: terra que mana leite e mel. Aqui em Piracicaba, nós sempre ouvimos o nosso pastor, é uma terra que mana leite, mel e pamonha. Pois bem, Deus prometeu ao povo que levaria eles a uma terra que mana leite e mel. Esse era o resumo das bênçãos. Mas aqui em Deuteronômio capítulo 8, Deus começa a trazer detalhes específicos, como seria aquela terra, como seria aquele lugar aonde Deus os levaria. A Bíblia diz sobre o lugar de romazeiras, figueiras, azeite, mel, trigo, cevada, ouro, prata, bronze, nas colinas cobre, ali nos montes, muita riqueza. E a Bíblia diz assim: quando a sua mesa estiver farta, quando vocês tiverem construído suas belas casas, detalhes, não é qualquer, é belas casas, quando vocês comerem até ficarem satisfeitos, quando o seu ouro e a sua prata tiverem aumentado, se multiplicado, diz o texto, depois você pode ler novamente com calma na sua casa, depois que o seu ouro e sua prata tiverem aumentado, se multiplicado, juntamente com todos os seus bens, Deus está dando a promessa, vai acontecer. Amém, queridos?
Mas a preocupação de Deus não é nem tão pouco com as bênçãos, é com o nosso comportamento diante das bênçãos. A preocupação de Deus é: lembrem-se lá na frente, quando tudo der certo, quando tudo estiver bem, quando as coisas funcionarem, quando a sua vida for muito próspera, quando a sua mesa estiver farta, e você comer e beber, se saciar, seus filhos estiverem com saúde, o dinheiro está na conta, você está tudo lindo, lembre-se do Senhor, o seu Deus, que os tirou do ano da superação, e fez você vencer, em nome do Senhor Jesus, tudo isso, e chegar no ano de 2021, no ano de céu aberto. Não se esqueça do Senhor. Esse texto é um texto de alerta, é um texto de uma exortação, no sentido de que eu tenho que me preocupar. A preocupação de Deus era com o comportamento do povo. Tem pessoas que no meio de muita bênção se desvia. Tem gente que parece que não pode ser abençoado, que ela já deixa da sua fidelidade. Tem gente que para ela dizimar do que ela ganha, quando ela ganha R$100, ela dizima R$10, tudo bem. Mas se ela ganhar R$10.000 e tiver que dizimar R$1.000, ela já fica um pouco com dificuldade. Na verdade, o percentual é o mesmo. Nada mudou, é 10% também. Só está dizimando mais, por quê? Ganhar mais. Mas a pessoa não enxerga isso. Ela enxerga o valor do dízimo, ela não enxerga o quanto ela está ganhando para dar aquele dízimo. Preste bem atenção, a fidelidade do nosso coração, Deus está esperando que a gente tenha ela, mesmo no tempo de coisas boas, mesmo no tempo onde tudo estiver bem. Se Deus faz questão de que nessa palavra, em Deuteronômio, no capítulo todo, de número 8, seja um alerta, seja uma advertência para nós não nos esquecermos do Senhor, você acha que Deus não sabe do que Ele está falando? As pessoas, infelizmente, têm uma tendência a se esquecer quando as coisas começam a dar certo, quando as coisas começam a funcionar, quando tudo vai bem. A tendência, infelizmente, as pessoas já está tudo maravilha, já não vai mais no culto, já deixa de ir no culto, já deixa de fazer campanha, já deixa de buscar a Deus, já deixa de clamar ao Senhor, e depois começa a acreditar que foi a própria capacidade, a própria força, ou a graduação, ou o currículo que trouxe para ele a riqueza. A Bíblia diz: não se esqueça que é o Senhor que lhes dá capacidade para produzir riquezas. Não se esqueça que é o Senhor, é quem abre o céu sobre a sua vida. Nunca se esqueça desta palavra. Posso ouvir um amém? Olhe para alguém perto de você e fala assim, ó: lembre-se do Senhor. Fala assim, porque você vai precisar. Porque esse ano tem muita provisão para a sua casa, tem muita bênção para a sua família. É só pastor que está entendendo? Tem mais alguém entendendo? Eu vou repetir: tem muita bênção para a sua casa, tem muita provisão para a sua família, tem muita vitória chegando, em nome de Jesus. E o alerta que Deus faz sobre nós aqui é o quê? Tomar muito cuidado. Vigia para não cair. Vigia para não escorregar no meio de tanta bênção, no meio de tanta coisa boa. O detalhe aqui não é com a relação às bênçãos. As bênçãos já é promessa, Deus vai dar. Deus estava preocupado com o comportamento do povo. A Bíblia diz que certa vez Jesus, ele se depara com 10 homens leprosos. Jesus não cura eles imediatamente. Jesus poderia fazer isso. Sejam curados, todos seriam curados imediatamente. A Bíblia diz que Jesus dá a eles uma palavra: vá e apresente-se ao sacerdote. O ato de um leproso se apresentar ao sacerdote, por quê? Porque a Bíblia diz em Levíticos que o sacerdote era o responsável para examinar o leproso. O sacerdote que examinava as feridas. Ele via se a ferida estava profunda, se a ferida estava esbranquiçada, e ele que dava o diagnóstico: é lepra ou não é lepra. Ele ficava observando se a ferida estava aumentando ou não. Era o sacerdote, não os médicos, que faziam essa avaliação e davam o diagnóstico: é leproso ou não é leproso. Fica com o povo da cidade ou fica no vale dos leprosos. Se afasta do povo da cidade, porque todo aquele que tem contato com o leproso se torna imundo também. Então preste bem atenção. Jesus dá a eles uma palavra profética, uma palavra de milagre: vá e apresentem-se ao sacerdote. Eles só se apresentavam ou para saber se já estava curado, ou para saber se realmente era lepra. Todos já tinham certeza do que tinham. Todos já tinham certeza que eram leprosos. Todos já sabiam do problema que eles tinham. Eles vão, conforme a palavra de Jesus, se apresentar ao sacerdote. A Bíblia diz que no meio do caminho, enquanto eles iam, todos eles foram instantaneamente, milagrosamente curados. E a Bíblia diz que um deles voltou até Jesus, se prostrou aos pés do mestre,
rendendo adoração a Jesus, agradecendo a Ele pelo milagre. Mas Jesus, a primeira coisa que ele faz quando vê aquele rapaz voltando, ele pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? A tendência das pessoas é pegar a bênção, se agarrar na bênção e esquecer do abençoador. Nós temos que tomar muito cuidado para nesse ano de céu aberto, nesse ano de provisão, nos agarrarmos demais nas bênçãos e nos esquecermos do abençoador. Tem alguém entendendo? Diga amém. É um ano de muita bênção, é ano de muita vitória, é ano de muita coisa boa para acontecer. Mas nessa manhã Deus traz para cada um de nós aqui uma palavra, e aqueles que nos assistem também, uma direção, uma palavra, para que eu e você possamos ficar espertos, ficar atentos, permanecer firmes, aliançados com Deus, em nome de Jesus. O detalhe está em perseverar na humildade. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio: não fiquem orgulhosos, pensando que são vocês, com sua própria força, que construíram tudo isso. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos orgulhosos. Permanecer é um coração humilde. Mesmo Deus te levantando, permaneça humilde. Mesmo Deus te levantando, permaneça no altar. Mesmo Deus te honrando, permaneça sendo quem você chamou para ser. O que Deus te chamou para ser. Mesmo Deus te honrando, permaneça sendo fiel. Jesus foi quem disse, quando tirou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos, ele disse: vocês não me chamam de Senhor? Pois bem, e eu sou. E se eu lavo os vossos pés, fazei-o vós também. Jesus estava dizendo: não é o fato de eu ser Senhor que me tira daquilo que eu preciso ser, daquilo que eu preciso fazer. Eu vim para servir e não para ser servido. Jesus dedicou a sua vida no servir, dedicou a sua vida na humildade, dedicou a sua vida para levantar a outros, mesmo ele sabendo já o céu aberto sobre ele. Desde quando ele saiu do batismo nas águas, o Pai disse para ele: esse é o meu filho amado e que muito me agrada. Mesmo tendo a identidade revelada, o propósito revelado, mesmo sabendo quem ele era, embora lá no deserto, quando foi levado pelo Espírito Santo, foi tentado pelo diabo, e o diabo quis colocar uma dúvida: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não precisava provar nada para o diabo, porque o próprio Pai já tinha falado: este é o meu Filho amado. O diabo queria colocar uma dúvida: se tu és o Filho de Deus. Não tem se, eu sou o Filho de Deus e pronto. Ele já sabia de maneira bem clara disso. Quando o céu se abre, a identidade é revelada, o propósito é revelado. Quando o céu se abre sobre cada um de nós, nós não acreditamos mais em palavras que alguém vem dizer contra nós. Mesmo você sendo liberto, pessoas que foram libertas, como eu particularmente fui, das drogas, desde quando eu entreguei minha vida a Cristo, pastora, entreguei meu coração para Jesus, nunca mais eu permiti que o diabo falasse do meu passado, da minha vida que eu tinha, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, e eu posso ser uma nova pessoa em Cristo, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos novas criaturas. Quem está entendendo, diga amém. Não permita o diabo querer te envergonhar, não permita o diabo querer te oprimir. Pelo contrário, caminhe a sua vida com Deus, com humildade, com honra, mesmo diante de tanta prosperidade, continua sendo fiel. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel em todo o tempo. Deus está querendo ver no nosso coração, nesse ano de 2021, nesse ano de céu aberto, a fidelidade do nosso coração. Um coração íntegro, um coração fiel, um coração que continua, mesmo, não, está tudo fluindo, está tudo funcionando, continua no altar. Não, mas tem muita coisa, eu preciso ganhar dinheiro. Não, hoje é dia de ir no culto, aleluia. Hoje é dia de Santa Ceia, aleluia. Não, mas eu tenho uma viagem para fazer. Faz a viagem depois da Santa Ceia, glória a Deus. Eu tenho que estar no altar, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que estar com a minha igreja, tenho que contribuir no ministério dos meus pastores, eu tenho que estar na obra de Deus, mesmo que tudo esteja bem. Não se esqueça do Senhor, aleluia. O grande detalhe é que o povo de Israel, se nós aprendemos biblicamente com as histórias bíblicas, você vai entender que quantos e quantos momentos que tudo começa a funcionar, tudo começa a ir bem, eles começam a se desviar. Eles começam a se desviar do caminho. Eles começam a deixar o Senhor, começam a construir outros altares, começam a se interessar pelas coisas que outras nações têm, começam a se interessar pelas coisas que outros povos têm, começam a se interessar pelas coisas do mundo, trazendo para a nossa realidade. E eu e você temos que não ter interesse pelas coisas do mundo. Eu e você temos que estar interessados nas coisas de Deus. Amém, povo de Deus? Temos que estar interessados nas coisas de Deus. A igreja de Cristo, ela representa uma arca.
A igreja de Cristo, ela representa uma arca. Noé, naquele período, esses dias a minha filha falou para mim: pai, é verdade que Noé só levou os animais porque as pessoas, ele quis levar, ele não quis levar as pessoas, ele quis levar só os animais? Eu falei: não. Ela viu uma postagem, não sei na onde que ela viu, se é TikTok, sei lá na onde que ela assistiu isso aí, e disse que queriam levar só que Noé desprezou as pessoas e valorizou os animais. Eu falei: não, é mentira isso aí. Noé foi pregador do juízo. Noé pregou o juízo, anunciou que haveria o juízo de Deus. As pessoas que não quiseram ouvir, e os animais foram trazidos para dentro da arca. São as pessoas que não aproveitaram a oportunidade. Não foi Noé. A igreja de Cristo representa a arca. E a arca da aliança, ou melhor, a arca de Noé, conhecida como arca de Noé, que ele construiu. A Bíblia diz que quando ela sai da terra, sendo levantada pelas águas, é aí que acontece a salvação. A arca da aliança só proporciona a salvação quando ela se desliga da terra. Enquanto ela está na terra, é só um lugar. Mas quando ela se desliga da terra e ela vai para as águas, aí ela proporciona a salvação. Preste bem atenção. A igreja de Cristo, eu e você, a minha casa, a sua casa, só temos a salvação quando a gente se desliga da terra. Quando a gente se conecta com as águas de Deus, somos levados pelo rio de Deus, somos levados pelo poder de Deus, pelo mover de Deus, pela atmosfera de Deus, pela visão de Deus, pela palavra de Deus. Quando somos levados pelo agir de Deus, aí sim há salvação. Quem está entendendo, diga amém. Permaneça fiel. Essa é a palavra que Deus traz para nós nessa manhã. É um ano de muita bênção. É um ano de muita vitória. Muita coisa especial vai acontecer. Muita bênção será liberada. Em nome de Jesus. Os seus bens, a sua prata, o seu ouro será multiplicado. Haverá provisão. Você vai construir suas belas casas. Tem alguém entendendo essa palavra? Tem mais alguém entendendo essa palavra? Escuta, essa aqui é uma direção profética para a tua vida. Acredita nisso. Em nome de Jesus. Quando tudo estiver caminhando bem, porque vai caminhar bem, vai dar certo, em nome de Jesus. Você vai prosperar, você vai fluir, as coisas vão funcionar, em nome de Jesus. Pastor, as pesquisas, não é isso que as pesquisas dizem. Não é isso que os economistas dizem. Ei, irmãos, preste atenção. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Quem disse que a direção para a minha vida se chama Paulo Guedes, FMI, se chama governo Bolsonaro, ou governo de Biden, ou qualquer nação? Quem disse que a minha provisão vem de homens? A minha provisão vem de Deus. A Bíblia diz: é Ele quem lhes dá capacidade para produzir. Aleluia. Concluindo, para a gente ceiar: fidelidade, honra, compromisso com Deus, coração no altar, humildade para entender o propósito e continuar na presença de Deus a cada dia, sem se desviar. O texto da ceia, Jesus diz assim, fazei isso, quando tiverem comer o pão, beber do cálice, fazer isso em memória de mim. Em memória é trazendo a lembrança do sacrifício oferecido, trazendo à memória aquilo que me dá esperança. O que Jesus está dizendo é: lembre-se do Senhor. O texto de Deuteronômio falou várias vezes sobre isso. Lembre-se do Senhor, não esqueça do Senhor. No meio da provisão, no meio das vitórias, lembre-se do Senhor. Hoje não precisamos mais de sacrifício. Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi o cordeiro e também o sumo sacerdote que se ofereceu para nós na cruz do Calvário. Hoje, pelo sangue derramado, não há necessidade de um animal ser imolado para derramar o seu sangue, para que ele receba os pecados do povo. Jesus fez isso por mim e por você. Por isso que não há como a pessoa dizer assim, eu estou pagando pelos meus pecados. Não, meu irmão, você não está pagando pelos seus pecados. Jesus já pagou pelos meus e pelos seus pecados. Se você quisesse pagar pelos seus pecados, você teria que ser pregado na cruz. Mas você não fez isso. Ele fez isso por mim e por você. E o sacrifício dele foi perfeito, não há necessidade de outro. O que eu preciso fazer hoje, pastor? Lembre-se do Senhor. Trazei a memória. Quando forem comer e quando forem beber,
em memória, faça isso em memória de mim, lembrando do que Ele fez na cruz, é que hoje estamos reunidos aqui, trazendo à memória o sacrifício oferecido por nós, e pelo sacrifício de Jesus, somos lavados e remidos no teu sangue, somos limpos e purificados para viver um ano de céu aberto, para viver não somente o céu aberto no sentido físico aqui na terra de bênção ou provisão, mas o céu aberto literalmente para acesso diante de Deus. A carta aos Hebreus nos fala assim, no capítulo de número 10, entrai com ousadia diante do trono da graça, porque Ele, pelo seu sangue, nos proporcionou um novo e vivo caminho. Aleluia. Jesus abriu o céu para nós, meus irmãos. Estava tudo fechado. Jesus abriu o céu de oportunidades. E a primeira oportunidade que nós temos é ter contato com Deus, é ter aliança com Deus, é ter renovação de aliança constante com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quero somente orar pela sua vida nesse momento. Pode ser, pastora? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela tua vida agora. Você que está em casa nos assistindo também, faça isso de igual forma. Coloque a mão também no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu coloco em tuas mãos cada pessoa que aqui está presente. Também aqueles que estão agora em suas casas nos assistindo pela internet. Outros que de repente estarão assistindo fora desse horário ao vivo, mas assistindo essa mensagem algum dia. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus. Pai amado, no meio de tanta provisão que o Senhor vai liberar para esse povo, no meio de tanta bênção, tanta vitória que o Senhor está preparando sobre eles, assim como uma palavra profética liberada sobre a superação em 2020, vivemos ela, superamos, graças ao Senhor, e diante dessa palavra profética, agora estamos também vivendo um novo tempo, um novo ano, um ano de 2021, estamos também, assim como no ano passado havia uma palavra liberada, assim também neste novo ano há uma palavra profética liberada, e assim como aquela se cumpriu, em nome de Jesus que se cumpra essa também, que o céu se abra sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu povo, sobre a tua igreja, de uma forma muito especial, em nome do Senhor Jesus, e que o teu povo jamais se esqueça dessa palavra, em Deuteronômio capítulo 8, lembrai-vos do Senhor, o seu Deus, que os tirou da escravidão de um tempo, de uma terra difícil, em nome de Jesus, lembrai-vos do Senhor no meio de tanta provisão e bênção, lembrai-vos do Senhor para a glória e louvor do teu nome. É que hoje, nessa manhã, estamos trazendo à memória o sacrifício na cruz. Nós hoje não precisamos nem tampouco derramar sangue, porque hoje nós lembramos do Senhor, nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez por nós, porque hoje o teu sangue continua vivo, continua trazendo eficácia, continua funcionando, continua nos limpando, o teu sangue continua ainda até hoje funcionando em nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado por esse momento especial, por todo o teu povo, toda a tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja,
Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.